Like Mr. Torres, I consider my first visit to Israel at the invitation of the American Jewish Committee Project Interchange with the Jewish Federation of São Paulo and CONIB, a life-changing experience. Então, primeiro ponto aqui da fala da Tabata. Primeiro, ela está em Nova York, ela falou num evento da American Jewish Committee, uma das maiores organizações que defendem Israel e combate ao antissemitismo no mundo, uma organização centenária americana. Ela está lá, ela falou como uma deputada brasileira progressista que viajou para Israel. E ela fala aqui do Torres, que é outro deputado americano, que também é progressista, democrata, que também foi para Israel e também teve uma viagem transformadora. Então, olhem a coragem que a Tabata teve. Aliás, o fato de ela ter viajado para Israel é algo ultra mega importante. E a gente sempre fala aqui no Stand With Us, você precisa conhecer Israel. A gente tem contato com muitos deputados e muitos senadores que falam assim, eu não posso repetir o que o meu partido fala sobre Israel porque eu já fui para Israel e eu sei que é mentira. É só você ir para Israel 3 dias e ver que não tem genocídio e não tem apartheid. É só você ficar 3 dias lá, 2 dias, dá para ver a realidade e dá para ver como mentem aqui. E, aliás, um disclaimer, e isso é importante. Assim como a Tabata é de esquerda e muitas pessoas de direita democrática no Brasil que foram para Israel e sabem também que o que ela está falando é verdade. E esse assunto, Israel e combate ao antissemitismo e defender que Israel tem o direito de existir e se defender, esse assunto não deveria ser um assunto de fla-flu no Brasil. Não deveria ser um assunto partidário, não deveria ser um assunto da polarização brasileira. Porque tanto um campo democrático da direita como o campo democrático da esquerda e o centro concordam que Israel é vítima, concordam que os judeus têm direitos, concordam que tem que combater o antissemitismo. E esse discurso da Tabata, ele une em vez de dividir. E que sirva de exemplo para outros deputados de esquerda e do campo progressista de fazer a mesma coisa. E esse é o nosso convite. Visitem Israel e façam discursos como o dela. My first visit took place less than a month before the October 7th terrorist attacks, which horrified me and deepened my solidarity with the Jewish community. Que é uma coisa que deveria acontecer com todo mundo. Todo mundo deveria se solidarizar com a comunidade judaica e com Israel depois do ataque terrorista do Hamas. Mas algumas pessoas escolheram não se solidarizar. Ao contrário, algumas pessoas, também do campo progressista, também do campo da esquerda, decidiram apoiar o Hamas e não se solidarizar com a vítima, que foram os israelenses, no dia 7 de outubro. Like Mr. Torres, I believe a two-state solution, however distant it may seem, is essential to guarantee the self-determination of both Israeli and Palestinian peoples. Aqui também é interessante. A Tabata, ela sugere a solução que, enfim, o mundo inteiro sugere, inclusive a diplomacia brasileira sugere. Mas olha só que diferença. Ela sugere, na teoria, a mesma solução para o conflito de 2 estados que o governo brasileiro atual sugere. Mas o governo atual brasileiro sugere isso sem se solidarizar com os israelenses, sem se encontrar com a comunidade judaica, sem comunicação com o governo de Israel, enquanto que ela foi para um evento falar isso em público. Então, ela condena o terrorismo e, ao mesmo tempo, protege que a solução seja uma solução que os palestinos e os israelenses possam ter um lar nacional. Nós aqui não temos uma opinião a respeito disso. Nós apoiamos, sim, qualquer solução que traga paz na região. Qual solução? Os israelenses e palestinos vão decidir. Mas ela, como deputada, tem a coragem de falar isso em público, coisa que muitos deputados brasileiros de esquerda e progressistas não têm coragem de falar em público. E a gente sabe, a gente conhece dezenas de deputados. Nossa equipe tem contato com dezenas, se não centenas de políticos brasileiros de todos os campos políticos, da direita, do centro, da esquerda, mas especificamente da esquerda, especificamente do campo progressista, do partido dela e de outros partidos, do partido do governo, que falam em portas fechadas, que concordam com esse tipo de fala, concordam com uma posição muito equilibrada, condenam o Hamas, condenam o antissemitismo, dizem que o governo brasileiro está errado, mas não tem coragem de falar. Não tem coragem de falar porque eles podem ser cancelados, eles podem perder votos, eles podem ser completamente rejeitados
por pessoas radicais de dentro do partido deles e, eventualmente, podem perder seus cargos. Só que esse tipo de fala é o que a gente precisa para combater o antissemitismo. Porque de nada adianta ter 1 ou 2 deputados de esquerda que falam isso abertamente e outros 100 deputados que eventualmente acreditam nisso, mas não falam. E não falam porque têm medo, e têm medo de radicais que sequestraram exatamente isso, sequestraram essa causa e transformaram isso numa causa anti-Israel e eventualmente pró-Hamas. Isso mostra o quanto longe o setor de esquerda ou até mesmo o setor progressista no Brasil está de ser razoável neste tema. That means supporting not a specific government, but the fundamental right of democratic states to exist, and, above all, the right of their peoples to live safe and to live in peace. Combating anti-Semitism is not a distraction from my political commitments, but central to them. There is a perception, sometimes whispered, sometimes declared, that being committed to justice, especially in the global South, is somehow at odds with defending Jewish communities or the people of Israel from hatred and exclusion. I reject that idea. Isso aqui é o coração da fala dela. Essa coragem que esta jovem deputada teve de ir para um evento da comunidade judaica em Nova York e de falar exatamente isso, pertencente ao setor progressista de esquerda no Brasil, e falar exatamente isso, de que tem uma percepção no sul global, no campo progressista, de que se você é a favor da justiça e da igualdade social, e de que você é a favor dos direitos humanos, isso está na contramão de você defender Israel e a comunidade judaica, e que ela não acredita nisso. E é essa coragem que muitos deputados de esquerda no Brasil deveriam ter, de exatamente como a Tabata fez, de ir a público e falar exatamente isso. E nós sabemos que muitos que inclusive estão vendo esse vídeo agora, eles sabem, vocês sabem, deputados, senadores, políticos brasileiros que pertencem ao campo da Tabata, sabem que ela tem razão e que vocês também precisariam ter a coragem de fazer exatamente o que a Tabata fez. Ir a público e defender justiça, igualdade e direitos humanos, inclusive para Israel e para a comunidade judaica. Parabéns, Tabata Amaral, por esse grande discurso que você fez essa semana em Nova York. E só um último ponto antes que a gente termine esse vídeo. Eu já cansei de fazer reacts aqui criticando a esquerda brasileira. A maior parte das vezes são merecedoras da crítica. O que o presidente da República fez desde o começo da guerra é um absurdo. Comparar judeus com nazistas, comparar Israel com o exército nazista, ou até mesmo não receber a comunidade judaica. Voltaremos incansavelmente a fazer reacts toda vez que o presidente da República errar em fatos sobre Israel e sobre a guerra em Gaza. Mas há momentos de elogios também. E a Tabata, sendo uma deputada que se considera de esquerda no Brasil, está de parabéns. E que sirva de exemplo ao presidente da República, ao Partido dos Trabalhadores e a todos os partidos e deputados de esquerda do Brasil.